Hoje eu preciso falar com você sobre um problema que está destruindo campanhas no Brasil inteiro. Alguns políticos acreditam que marketing político é só gastar dinheiro ou só fazer postagens em redes sociais. Mas, na minha experiência com campanhas, não é só isso. Não é só dinheiro, não é só post. Eu já vi candidatos com muito dinheiro perderem, candidatos com uma estrutura pequena ganharem eleições impossíveis. E por que esses candidatos ganharam? Porque eles entenderam o que é marketing político de verdade e como a coisa deve ser feita. Eu sou Leandro Moraes, trabalho com campanhas políticas e hoje eu vou te mostrar o que é marketing político e o que não é marketing político. O marketing político, ele não elege nenhum candidato. É uma frase forte, né? Mas a verdade é que o marketing, ele bem aplicado, ajuda a eleger e mal aplicado, ele garante a sua derrota. E por que bem aplicado ele ajuda a eleger e por que mal aplicado ele garante a sua derrota? A verdade é que o marketing político, ele por si só, ele não é tudo, né? Ele é uma parte, uma ferramenta, uma ajuda, uma coisa que vai colocar a sua campanha mais para cima, para frente, vai colocar você na frente do seu concorrente. Mas não é mágica, não é truque, é ferramenta. Como toda boa ferramenta, se mal utilizada, vai estragar todo o seu trabalho. Vou te dar um exemplo simples disso. Imagina que você precisa colocar um prego. Você tem o prego certo, mas o martelo errado. Na hora que você bater, esse prego vai entortar. E aí não adiantou de nada. Porque apesar de você ter o prego correto, a sua ferramenta, que era o martelo, ela estava errada. Então não te leva para lugar nenhum, pelo contrário, estraga todo o seu esforço. Você foi lá com todo o esforço, vai bater, e quando você bate, entorta o prego. Perdeu o prego correto com o martelo errado. Ou seja, traduzindo, trocando em miúdos, o prego é você, que é o candidato. E o marketing político é o martelo, que é a ferramenta, né? Então, você que é um bom candidato com um marketing político errado, estragou todo o trabalho. Agora, quando você está com o martelo correto, com o marketing político certo, você como um bom prego, como um bom candidato, você vai se encaixar ali. Marketing político, o primeiro ponto é esse. Você pode ter a melhor agência, o melhor marqueteiro. Se não encaixar, se o discurso estiver errado, se a estratégia estiver incorreta, se não emocionar, se não convencer o eleitor, não vai funcionar. É você ter o candidato certo com a ferramenta errada. E vice-versa também vai acontecer. Às vezes você é o candidato certo, mas o seu marketing está errado. E um dos principais problemas hoje é que as pessoas confundem o marketing político com propaganda vazia, com post toda hora, 2, 3 posts por dia, às vezes 4 mais, outdoor colocado sem falar nada para o público, uma rede social totalmente incoerente com o que é o candidato. E isso não é estratégia, isso não é propaganda, isso é perder tempo e gastar dinheiro com coisas que não vão te levar para frente. E o pior, né, de tudo isso é que tem pessoas que acham que podem copiar modelos de fora, né, modelos europeus, modelos dos Estados Unidos, modelos da Argentina e às vezes até de regiões. Às vezes você está na região Nordeste e você quer fazer campanha, né, você quer cuidar de redes sociais como pessoas que estão no Sul, que são propostas totalmente diferentes. Aqui a gente sabe que no Nordeste a política é muito mais fervorosa do que lá no Sul. Então, não adianta você estar lá e querer importar o que você faz no Nordeste e não adianta você estar no Nordeste e importar o que é feito lá no Sul. Existem estratégias muito específicas para cada pessoa, para cada candidato, para cada região. Porque cada lugar tem sua cultura, tem seu jeito, tem suas dores. A única coisa em comum em todas as regiões é que o candidato mais votado ganha a eleição. Mas cada campanha, cada lugar, cada candidato tem o seu jeito, a sua forma de fazer. E não adianta a gente pegar e importar, por exemplo, a estratégia de Rodrigo Manga, né, prefeito de Sorocaba, para usar num candidato a prefeito no interior de Alagoas. Não vai funcionar.
Isso é o que a gente chama de McDonaldalização da política, né? Hambúrguer, alface, picles, cebola roxa e fecha o sanduíche, está pronto o McDonald's. É como se fosse uma esteira, né? Que a gente quer. O McDonald's é o mesmo no mundo inteiro, não muda. Mas isso na política não funciona. Porque eleitor não é hambúrguer, né? Eleitor é gente, e gente pensa diferente, sente diferente em cada lugar, né? Então, para você entender melhor o que é o marketing político. O marketing político ele é um sistema de troca. E aí eu vou te explicar por que é um sistema de troca. Por que é um sistema de troca? Porque de um lado você tem um político que oferece programas, ideias, propostas, sentimento, né? E do outro lado você tem o eleitor, que vai entender se aquilo resolve o problema dele, né? E porque o eleitor ele não está preocupado com o problema dos outros, né? Ele está preocupado com o problema dele, da rua dele, da barriga dele, da casa dele. E entendendo isso, aí ele vai te retribuir com confiança. E essa confiança é retribuída como? Com o voto. Por isso que é um sistema de troca. Um lado oferece a solução para os problemas deste lado, que vai entender se aquilo faz sentido e se fizer, ele retribui aquela confiança depositando um voto naquele lado que propôs o que mais resolvia os problemas dele. Mas atenção, porque exatamente por ser uma troca, essa troca ela só funciona se o eleitor entender que aquele candidato resolve os problemas dele de verdade. Precisa ter um discurso muito coeso para chegar e convencer aquela pessoa de que você vai fazer o negócio acontecer. Então, todo discurso que emociona, que conecta, ele trabalha com 4 impulsos. Ele fala sobre valores, sobre segurança, sobre barriga, né, fome, sobre solidariedade e cuidado. São os 4 impulsos principais que mexem com o eleitor. E às vezes as pessoas não estão atentas a isso, principalmente alguns marqueteiros, algumas agências, e o candidato, por não saber, não passa por isso. Mas são os 4 impulsos que você consegue conectar mais com o eleitor. Não necessariamente você precisa tratar sobre os 4 no seu discurso, porque aí você acaba até trazendo algo generalista. Você tem que entender qual é o problema da sua região e trazer isso no seu discurso. Trazer um desses 4 impulsos, desses 4 pontos, entender qual é o mais forte na sua região e trazer isso para o seu discurso. Porque se não tiver, não é que o seu discurso vai ser ruim, ele até pode ser bom, mas ele não vai conectar, porque, mais uma vez, eu repito, as pessoas estão preocupadas com os problemas delas. Elas não querem saber, né? Parece até uma mensagem até forte, mas é o que a gente encontra nas pesquisas, tanto qualitativas como quantitativas, de que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com aquilo que dói nelas, seja na barriga, seja na rua, seja em outros aspectos. E isso pode ser traduzido de uma maneira muito simples. Vou te dar um exemplo prático. Você que é candidato, você vai na feira, na segunda-feira, né? E aí você conversa com alguns feirantes e ali eles retratam que eles têm alguns problemas estruturantes que precisam ser resolvidos. Aí na terça você conversa com os taxistas que reclamam dos alvarás, né? Tá tendo problema com alvarás. Aí na quarta você vai lá e visita um hospital público, conversa com aqueles funcionários que reclamam de salários atrasados, por exemplo. E aí você junta todas essas demandas e insere isso no seu discurso. E como ficaria, né? Eu vou resolver o problema dos feirantes construindo o pátio da feira, onde a gente vai dar estrutura para que todos esses feirantes se sintam acolhidos e resolvam esse problema de estrutura que eles têm hoje. Aí, falando sobre os taxistas, eu vou resolver o problema dos alvarás, facilitando a retirada desses alvarás e dando um desconto para aqueles que já são taxistas a fazer essa renovação. E aí, num terceiro problema, você falando sobre o salário dos servidores, né, do hospital que você visitou, você vai falar: liguei para o meu deputado federal, fulano de tal, que garantiu a emenda de custeio que vai manter o salário de vocês em dia. Então nós vamos resolver os problemas de salário atrasado graças a as parcerias que a gente tem lá em Brasília. Então você percebe a diferença de quem usa esses 4 impulsos e usa da maneira correta, porque às vezes você tem um discurso muito bonito, muito de mudança, de progresso, de vamos fazer diferente, mas você não torna isso
palpável para o cidadão. E as coisas precisam ser muito simples para as pessoas entenderem de cara. É isso que o marketing político faz. Ele facilita para você, ele faz esse caminho para que você não precise estar pensando nisso. Porque às vezes você, candidato, está muito preocupado com outras coisas. Apesar de que não é para estar, né? Existem... cada pessoa da sua equipe deve estar responsável por uma coisa, principalmente durante a campanha, para que você não se preocupe com isso. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Às vezes você está preocupado com alianças políticas, você está preocupado com logística, você está preocupado com outras coisas. Você não precisa estar se preocupando com o marketing político, com o seu discurso, para que isso não seja feito de forma errada. Porque enquanto você está pensando ali, você está pensando em fazer um discurso bonito, fazer um discurso legal, um discurso que emocione, mas você faz um discurso que não conecta, tá? Porque também vale lembrar isso. Emoção e conexão são duas coisas diferentes. Às vezes é emocionante, mas não é conexão. Não conecta. O eleitor não entende, ele não absorve. Então, é por isso que o marketing político entra, para nortear você nesse sentido, para te mostrar o que você precisa falar. E claro, tudo isso baseado em dados, em pesquisa e num raio-x muito bem feito do seu pleito, né, da sua cidade, da sua região. Toda campanha bem feita que sai vitoriosa, ela tem 5 eixos importantes: pesquisa, discurso, comunicação, articulação política e mobilização. Esses 5 eixos bem feitos, né, com um marketing político bem colocado, são como uma mesa. Se você tirar um pé, a mesa cai. Mas quando você tem os 5 bem colocados, você garante que a sua eleição está bem resolvida. Então, o grande erro que muitos candidatos cometem é achar que o marketing político é só propaganda, é só gastar dinheiro, é só imprimir, é só fazer vários posts e que está resolvido. E não é. Marketing político é estratégia, é ouvir, é entender, é mapear as pessoas, entender o sentimento e trazer a solução para os problemas das pessoas através da sua campanha. Se você quer ganhar a eleição, pare de copiar os outros, pare de copiar outros políticos, pare de copiar outras campanhas, pare de copiar estratégias usadas fora e comece a entender que tudo precisa partir de você, da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. E se você assistiu até aqui, eu espero que você entenda o que é o marketing político e o que não é, e que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para a gente continuar postando aqui e você continuar recebendo os nossos conteúdos.